Olá, aguardando que todos estejam bem, para a gente começar os nossos estudos da sessão de desobsessão de quarta-feira, as palestras das 20 horas, pedindo a Deus e a Jesus para que todos nós possamos nos encontrar com esses espíritos amigos que aqui estão e que se encontram próximos a nós. Que possamos conseguir essa comunhão com Deus, com Jesus e com esses espíritos amigos. Pedindo por todos aqueles que se encontram em dificuldades, com as necessidades mais prementes, mais urgentes, e a nós mesmos, os necessitados de toda semana que aqui estamos, querendo encontrar com Deus, com Jesus. Que o Pai da Vida permita a nossa inclusão junto a esses amigos, junto a essa casa de Fabiano, caravana bendita de Frei Fabiano. Que possamos estudar, compreender e praticar esses ensinamentos. E não só para a gente, porque assim que tivermos essas lições aprendidas, Jesus espera de nós que nós possamos passar a outras pessoas, evangelizando todos que estão ao nosso redor, todos que estão próximos de nós, e assim vamos cumprindo a nossa missão. Permita, Pai querido, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos dar uma pausa na nossa música, para que a gente possa iniciar as leituras do livro então Desobsessão, pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Nós vamos falar da capítulo 45, Educação Mediúnica, é o primeiro item, Evite o médium as posições de desmazelo na acomodação entre os companheiros, quando se ache sob a influência ou presença dos desencarnados em desequilíbrio, e controle as expressões verbais, empenhando-se em cooperar na administração do benefício aos espíritos sofredores, frustrando a produção de gritos, a enunciação de palavras torpes. Não esqueçam os medianeiros que o recinto empregado nos serviços da desobsessão é compatível à intimidade respeitável de um hospital. Nós tínhamos trazido, a semana passada, sobre a atitude dos médiuns, que ele mesmo sonâmbulo, ele consegue conter, restringir, porque ele é o responsável ali da comunicação. Então ele pode, como eles estão falando, evitar situações de deitar em cima da mesa, de se colocar numa posição não muito boa, atrapalhando ali o médium ao lado. Também se preparando, nós já falamos sobre as vestimentas, não vir com roupas que pode depois ser desconfortável nesses momentos, Então essa situação de desmazelo é isso, É uma situação de controle para que aquela comunicação mediúnica ocorra sem que o médium interfira e possa atrapalhar, desequilibrando os demais, No item 2, ele fala da educação mediúnica ainda. Os medianeiros psicofônicos nunca admitam tanto descontrole que cheguem ao ponto de derrubar móveis ou qualquer objeto, tumultuando o ambiente. Lembrem-se
de que não se encontram à revelia das manifestações menos felizes que venham a ocorrer. Benfeitores desencarnados estão apostos na reunião, sustentando a harmonia da casa, e resguardarão as forças de todos os médiuns em serviço para que se desincumbam com limpeza e dignidade das obrigações que lhes assistem. Então, não estamos sozinhos, o plano espiritual está ali. A gente sabe que vem muito médium querendo, né, que se estabeleça uma confusão, um desequilíbrio, mas o médium psicofônico tem essa condição de não dar essa passividade, né, de controlar para que possa ser uma comunicação produtiva para todos que aqui estão. Educação Mediúnica, ainda número 3, o capítulo 47, atitude positivamente desaconselhável é de permitir que comunicantes enfermos ensaiem qualquer impulso de agressão. Então, claro, falamos já de tantas coisas, e a agressividade ali, porque eles encontram desafetos, adversários, né? Ali na sessão não pode permitir que nada disso aconteça em termos de agressividade, né? E o 48, Educação ainda Mediúnica número 4, dever inadiável impedir que os manifestantes doentes subvertam a ordem com pancadas e ruídos que os médiuns psicofônicos conseguem facilmente frustrar. Isso antigamente, quando a gente não tinha os ensinamentos ali de Kardec, dos espíritos que trouxeram esse conhecimento, acontecia muito, né? Pancadas, eles se comunicavam por estrondos, pancadas para dizer que haviam chegado, que ali estavam. Hoje nada disso, né? Hoje tem que ser uma comunicação, como nós falamos, produtiva, consciente, com o médium que estuda, que se instrui, né? E assim não causa, né, nenhuma outra impressão desnecessária a todos aqueles que estão na assistência, que os outros médiuns que também ali estão aguardando a sua vez de entrarem com comunicação com o plano superior, né, com o plano espiritual, para que cheguem outros, né, até assusta. Então é claro que a gente deve evitar. E o item 49, também da Educação Mediúnica, parte 5, né? Os médiuns psicofônicos evitem a todo custo, em qualquer período da reunião, vergar a cabeça sobre os braços. Essa atitude favorece o sono, desarticula a cooperação mental e propicia o ensejo à fácil hipnose por parte dos enfermos desencarnados. Então, nada de deitar ali a cabeça, abaixar a cabeça sobre os braços. Acontecem com médiuns ali que não são disciplinados, né? Que não se instruem, e a gente sabe que os espíritos ali que não querem que as comunicações aconteçam, que querem que elas aconteçam do jeito deles, né? Que querem atrapalhar a união, a evolução ali, para que aqueles espíritos que vieram à mesa pudessem ter uma comunicação que fosse feliz, né, para que eles pudessem se acertar, porque muitos espíritos usam da hipnose, né? Então é fácil, muito mais fácil, né, o médium ali numa posição se deixando, né? Deixando as coisas acontecer, como se ele não tivesse numa sessão, né? É como a gente fala desde o início, é como se a gente estivesse numa enfermaria de um hospital. Muito respeito, focado, né? Porque nós estamos ali por quê? Não é? Nós temos a mediunidade por quê? Temos sim que responder por isso também, né? Então vamos trabalhar de uma forma harmônica, produtiva, no sentido de ajudar o plano espiritual para que se cumpram aquilo que nós viemos a fazer, e nós sairemos com certeza mais leves, com a sensação de dever cumprido, né? Então nós vamos falar aqui
do Livro dos Espíritos, o capítulo 9, a partir da questão 459, que é essa influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo e sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns dos outros. Então, há sempre de vós e de nós que eles falam do plano espiritual, né? E é isso que vos coloca na incerteza, posto que tende em vós duas ideias que se combatem. Então nós temos a condição de pensar por nós próprios, recebemos impressões, orientações, inspiração de outros espíritos, aqueles que nos querem bem, né, aqueles que torcem por nós, e recebemos também aqueles que estão querendo a nossa queda. E por isso são, aqui como eles falam, pensamentos diversos, às vezes até contrários, né? E aí a gente fica analisando o que eu devo fazer ou não, né? E a pergunta 461, como distinguir os pensamentos que são próprios, nossos, daqueles que nos são sugeridos? Quando o pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se torna o mau caminho, não tem nisso. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidades, ou seja, as escolhas são nossas, né? Então, de que adianta saber se foi de outro espírito, se foi nosso pensamento? O que importa é que as nossas escolhas sejam boas escolhas, escolhas acertadas, para que a gente não erre tanto, né? Porque o erro traz o sofrimento. Nós vamos ter que fazer de novo. É como um aluno que repete de ano na escola. Não é com muito sacrifício que a gente vai à escola, estuda, tem provas, não é? Da mesma forma. Então, para quê? Para repetir, para ir, para brincar com os amigos, para ir porque tem festinhas na escola, tudo isso tem também. Nós podemos aproveitar dessas outras coisas. Mas estamos aqui para fazer escolhas com o intuito de fazer o bem a todas as pessoas que nos rodeiam. Então, se nós escolhermos o bem, nós não vamos falhar, não é? Não vamos ter que repetir, não vamos ganhar mais inimigos, a nossa vida vai ficando mais fácil. Não é isso que vocês pensam? Então vamos lá, na 462. Os homens de inteligência e de gênio aurem sempre suas ideias de sua própria natureza íntima. Algumas vezes as ideias vêm do seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos que o julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não os encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que o fazem sem suspeitar. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como Ele nos deu o de distinguir o dia da noite.
Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Aí os espíritos respondem, né? Ele pode ser bom ou mal, segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos compelem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. Isso diminui os seus sofrimentos? Não. Mas o fazem por inveja de verem seres mais felizes. Que natureza de sofrimento eles querem fazer experimentar? Os que resultam de ser de uma ordem inferior e afastada de Deus. Porque Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passa pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, é que as atrai pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores veem em tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal se não queres o mal. Eles não podem te ajudar no mal, senão quando você quer o mal, né? Quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terá uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti, mas também terá outros que se esforçam em te influenciar para o bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa no comando. É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Tem até uma coisa que eles falam, né? Que para fazer o bem, a gente pode fazer sozinho, a gente pode fazer uma prece, a gente pode separar um alimento para alguém que está precisando, ligar, conversar com alguém que a gente sente que está mais triste. Então, fazer o bem a gente faz sozinho. Quando a gente vai fazer o mal, a gente precisa de comparsa, precisa de outros espíritos. Quando eles falam aqui que a gente que se liga, né, esses espíritos que querem o mal, isso é uma realidade, né? Somos nós que queremos ali, estamos desejando fazer aquilo, mesmo sabendo que não é certo. Olha a pergunta 467. Pode se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Sim, porque eles não se ligam senão aos que solicitam por seus desejos ou atraem pelos seus pensamentos. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade renunciam às suas tentativas? Então, quando ele é repelido, quando a gente consegue só fazer o bem, pensar no bem, não tem espaço para eles, né? E aí eles estão perguntando, né? Eles renunciam depois, né? Não ficam tentando mais? E os espíritos respondem: o que queres tu que eles façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, aguardam o momento favorável como o gato espreita o rato. Então não é fazer o bem só uma vez, é todos os dias no caminho do bem, né? É isso que nos diferencia dos espíritos superiores. Nós não conseguimos ainda fazer a todo momento o bem.
Estamos sempre ali em queda, né? Fazemos o bem, depois, né, erramos de novo e aí atraímos eles de novo. Então eles ficam esperando que a gente erre de novo, mas se a gente for firme, né, no bem, sempre fazer o bem, estudar e praticar essas lições que nós estamos tendo, firmes no bem, eles não conseguem mais nos alcançar e desistem, né? Por que meio se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Olha lá, fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que eles querem tomar sobre vós. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vós os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vós e vos excitam de todas as más paixões. Desconfiai, sobretudo, daqueles que exaltam vosso orgulho, porque vos tomam por vossa fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Então, os espíritos, eles ficam tentando a gente, né? Fazer uma coisa errada, perder a paciência, tantas coisas aqui, né? Enviando maus pensamentos, influenciando para que a gente, se a gente tem um vício que a gente já está tentando deixar, ele fica ali, não deixa, né? Volta, era tão bom, incitando prazer, incitando paixões, como ela fala aqui, né? As más paixões para que a gente caia de novo. E a gente é a gente que vai mudar o pensamento, não vai aceitar essas influências, né? E sabemos o caminho, né? O Chico até tinha uma história que ele falava que tinha uma pessoa que bebia muito, né? E como ele faria para deixar de beber? E toda vez que ele estava com os amigos ofereciam bebida, acabavam influenciando ele voltava mesmo não querendo. E o Chico falou: olha, arruma um trabalho, principalmente um trabalho voluntário, ajude as pessoas, né? E ele começou a fazer isso, saía bem de manhã e fazia um dia, 2 dias. Aí um dia ele voltou para o Chico e falou: Chico, eu não sei mais o que eu faço, porque eles continuam bebendo. Aí ele falou: você está fazendo trabalho voluntário? Ele falou: tô, todos os dias. E você está bebendo? Aí que ele percebeu que ele já tinha alguns dias que não bebia mais, né? Então, nós temos que começar pela gente. Os outros vão todos também por esse caminho, mas podem ser que uns vão primeiro, outros vão depois. Nós estamos fazendo pelo nosso progresso, pela nossa evolução. Então vamos ficar firmes naquilo que nós temos que fazer, né? Não deixando que errarmos de novo, cairmos de novo, né? Os espíritos que procuram nos induzir ao mal e que assim se colocam em prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de o fazer? E se é uma missão que cumpre, onde está a nossa responsabilidade? E eles respondem, né, os espíritos: nunca o espírito recebe a missão de fazer mal. Quando ele faz, é pela sua própria vontade e, por conseguinte, lhe suportará as consequências. Deus pode deixá-lo fazer para vos experimentar, mas não lhe ordena, e está em vós a força de repeli-lo. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, isso se prende unicamente a uma disposição física? São quase sempre, com efeito, comunicações que tendes inconscientemente com os espíritos ou que tivestes com eles durante o sono. Então, essas mudanças de humor podem ser nessas comunicações, né? Na maioria das vezes eles falam. E a última pergunta que nós vamos ver hoje, a última questão, é a 472. Os espíritos que querem nos excitar ao mal o fazem aproveitando das circunstâncias
em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias. Eles aproveitam a circunstância, mas frequentemente também a provocam, compelindo-vos inconscientemente ao objeto da vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra sobre o seu caminho uma soma de dinheiro. Não creais que foram os espíritos que levaram dinheiro para esse lugar, mas eles podem dar ao homem o pensamento de dirigir-se a esse ponto. E então lhe sugerem o pensamento de se apossar desse dinheiro, enquanto outros lhe sugerem o de entregar esse dinheiro a quem pertence ou a alguma autoridade. Ocorre mesmo em todas as outras situações. Eles falam tentações aqui, né? Então, nós é que vamos tomar a nossa atitude. Que atitude que nós vamos tomar? O que vocês acham, né? É uma atitude onde muitos falham, né? O dinheiro, o poder, nós já estamos preparados para saber que tem consequência, né? Que vamos lá na frente ter problemas, né? Então, não acatar essas influências, essa inspiração, né? E do Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos falar sobre o esquecimento do passado. O item 11, ele fala um pouco sobre essas tentações. Vamos ver? É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas a quem tivesse ofendido em anterior encarnação. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nós necessitamos, e nos é suficiente. A voz da consciência, as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Então veja que nós temos ali a condição de ouvir os espíritos amigos, de ouvir os parentes, aqueles que se interessam por nós, mas também aqueles que querem que a gente se prejudique de alguma forma, por inveja ou porque gostam ali de atrapalhar, né, onde quer que estejamos, com a missão que estejamos, ajudar a reconciliação com algumas pessoas ali, eles querem atrapalhar. Então, Deus coloca que não importa qual o pensamento, é meu, é dos espíritos, né? Quem está falando, o que importa é que a gente tenha a boa resolução. Então, para isso, ele deu consciência a todas as pessoas. Então, nós estamos aqui no esquecimento do passado, é uma outra coisa que não nos foi útil, por isso que Deus não trouxe a lembrança, não devemos, mas nós temos tendências que já dá para ver o que a gente já foi na outra encarnação. As nossas quedas, né, recorrentes, aquela que nós estamos sempre repetindo, já dá para entender que é aí que nós precisamos melhorar, né? E as pessoas que a gente tem receio, as pessoas que a gente tem dificuldade, sabemos que são elas que nós vamos ter que reconquistar, né? Porque
não foi fácil, em outras vezes ela já tem receio da gente, ela já lembra de alguma coisa, ela não sabe o que, mas é difícil de gostar da gente. Então alguma coisa a gente fez aí, né, gente? Né, pessoal? Vocês não acham? Então a gente precisa do esquecimento do passado para que a gente tenha uma folha em branco para recomeçar, mesmo que seja difícil, mas a gente sabe que essas pessoas difíceis, nossa, que fizemos algo. Então vamos com calma, vamos analisar, observar, não errar tanto dessa vez, né? Tolerar mais dessas pessoas. Então Deus nos tira o que podia nos prejudicar. Nesse caso aqui, não é conveniente a lembrança de todo o nosso passado, né? O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. É como se a gente fosse um construtor de uma casa ou de um objeto, né? De alguma coisa, de um carro. Então a gente começa, vai fazendo, vai construindo aí tijolinho por tijolinho e talvez não conseguimos terminar essa encarnação. Aí voltamos em outras para a nossa obra continuar. Nós paramos, olha, já está a casa feita, já tem um telhado, já tem as janelas, mas a gente quer deixá-la mais bonita e a gente vai sempre com o intuito, volta sempre com o intuito de melhorar, de colocar um jardim, de colocar algum adereço que fique mais bonito, e nós vamos buscando sempre o bom e o belo, melhorando nossa condição a cada encarnação, né? Então, ele começa, cada existência, um novo ponto de partida, mas com a missão ali a mesma, né? Para que a gente possa terminar. Muitas vezes não conseguimos desfazer uma inimizade numa única encarnação. Vamos voltar com aquela pessoa novamente. Deus queira que seja nesta encarnação nós já conseguimos melhorar muita coisa, né? Para não voltar tão mal, já podemos fazer melhorias, não temos que começar do zero de novo, do alicerce de novo, né? Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam que ele tem o que resta para se corrigir em si mesmo. Então as nossas quedas, os nossos erros, é o que nós precisamos prestar atenção, é aí que nós precisamos mudar, é aqui que nós precisamos nos corrigir, lutar, né, contra essas tendências. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. Então, se numa outra encarnação eu fui muito agressivo, fui um assassino, hoje eu tenho receio até de armas, de brigas, né? Eu não sou mais violento, eu numa discussão eu paro e consigo fazer a prece já pedindo ajuda, então já não aparece aqueles sinais de selvageria de antigamente, é como se fosse hoje no passado. A gente tem muita coisa que a gente sabe pelos livros, mas não temos mais no mundo, não é? Então, olha só, é sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, nós, né? Pois daquilo que ele foi completamente corrigido, já não lhe resta mais sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência. Lembra que nós estamos falando de consciência o tempo todo, né? Ali na Atitude dos Médiuns, depois no Livro dos Espíritos, em As Boas Resoluções, que vão partir da nossa consciência, independente se nós estamos ouvindo outros espíritos ou não, somos nós que fazemos as escolhas. E aqui também, né? Ele fala, as boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal e lhe dá força de resistir às más tentações. Então fica sempre atento, né? Do resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores.
Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca perde, pois a experiência prova que o encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Muitas coisas a gente lembra em sonho, não é? Então, ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhes aurir novas forças nesse momento de antecipação da alma, se ele souber aproveitá-los, porque essa emancipação da alma, esses encontros nos sonhos, né, que a gente verifica, existem espíritos que nos aguardam ali para nos instruir, trazer, né? Olha, cuidado, falar para a gente como devemos nos comportar, trazendo que nós estamos indo bem, às vezes nos trazendo a força, a coragem para enfrentar situações. Então, aproveitarmos, né, quando estamos mais felizes, acordamos assim, é porque nós tivemos boas visitas, boas conversas no nosso sono, né? Então nós estamos sintonizados e é isso que nós precisamos, estar sempre sintonizado com esses espíritos que vão nos trazer alegrias, que vão nos trazer o conforto, a força, a coragem, né? Da mesma forma, o contrário, né? Quando a gente acorda desesperado, com mal-estar, a gente sabe que não foi muito bem, né? Então vamos recomeçar o dia pedindo a Deus, pedindo a Jesus que nós acertemos para que esses encontros sejam cada vez mais aqueles melhores, né? Aqueles encontros com amigos, com espíritos que vão nos ajudar muito, né? Vamos aqui então agora buscar a nossa música para encerrar novamente, fazendo a prece. Eu espero que todos tenham tido um bom estudo, compreensão dessas palavras, releiam, né, esses capítulos que é tão importante para a gente trazer para a nossa vida. Né? Nós não estamos aqui julgando ninguém, nós estamos aqui encontrando meios de entender, de compreender as lições que Jesus nos deixou. Kardec trouxe aí todas as questões junto aos espíritos que também querem a nossa evangelização, nossa progressão, né? Então vamos juntos alcançar, né? Uma boa semana a todos e que todos fiquem com Deus e com Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós estamos perdoando aqueles a quem achamos serem os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. Até o próximo encontro.